No nosso estudo do Novo Testamento, estamos em Mateus e hoje vamos ver 2 versículos do capítulo 10º. Este capítulo, ele trata da escolha dos apóstolos de Jesus, né? Jesus, após o seu batismo por João Batista, lá no Rio Jordão, ele segue recolhendo entre aqueles companheiros que estavam já planejados desde o plano dos Espíritos, né, a serem os seus discípulos diretos, aqueles 12. Tá? E a estes 12, depois de convocados, depois de acompanharem o Mestre Jesus, ele dá uma série de aconselhamento para que esses seus discípulos façam a tudo aquilo que ele fazia, de curar os doentes, ressuscitar os mortos, né? E recomenda que tudo aquilo que eles derem seja de graça, porque de graça eles receberam. Tá? Então, neste capítulo, nós vamos ver primeiramente o versículo destacado por Emmanuel, o versículo 14, mas vamos ler a partir do versículo 11, nesses aconselhamentos de Jesus, para entendermos o contexto da onde Emmanuel extrai as lições do versículo. Diz Jesus assim aos seus discípulos: nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. E agora o versículo 14. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Como observação, aqui na Bíblia, a gente lê os versículos diretamente da Bíblia, do Novo Testamento. Aqui há uma observação. Essa expressão, sacudir os pó dos pés, era um costume judaico que significava que daí em diante se rompiam quaisquer contatos ou relações. A este versículo nós vamos ver aqui no livro de Emmanuel, Psicografia do Chico, Pão Nosso, a lição número 71, onde exatamente Emmanuel dá esse destaque a este versículo. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E aí a mensagem para as nossas reflexões. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é muito mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossa experiência comum. Natural nosso é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa de êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. É muito comum a todos aqueles que
adentram ao conhecimento da doutrina espírita, né? E em se iluminando pelos esclarecimentos, pelas esperanças, pela consolação que esta doutrina, segundo o nosso próprio entendimento, nos dá, nós queiramos levar este mesmo entendimento a outras pessoas de nossa convivência ou de nossos entes queridos que nem sempre têm os mesmos entendimentos que nós temos. Muitas das vezes nós queremos impor aos outros aquilo que nós achamos que é bom para nós, mas que os outros não o entendem da mesma forma. Esta é uma situação da qual aqui Emmanuel nos chama a atenção. E ele continua terminando neste último parágrafo. Se alguém te não recebeu a boa vontade nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Ou seja, nós vamos voltar a lá e eles também. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Essa observação de Emmanuel é profunda para todos nós, né? Que nós devemos, sim, nos preocuparmos com os nossos semelhantes, em querer esclarecê-los, na medida em que eles assim o aceitem. Só podemos efetivamente ajudar alguém se este alguém aceitar esta ajuda. Senão estaremos fazendo atitudes que não têm nenhuma efetividade no processo que nós queremos fazer. E ele ressalta: se nós vamos voltar à pátria espiritual, estes também irão. E cada um a seu tempo. Nós sabemos, principalmente dentro das nossas casas espíritas, onde muitas vezes nós desejamos que os nossos entes queridos venham a frequentar e fazer os seus cursos, mas nós sempre sabemos pelos nossos companheiros mais experientes de que cada um tem o seu próprio tempo de aprendizado, cada um tem o seu próprio tempo de autorrevelação no que tange a sua consciência espiritual. Saibamos assim respeitar o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso ente querido e seguimos adiante, principalmente com o melhoramento individual de cada um de nós. Pois se cada um de nós se preocupar com a própria evolução, a sociedade como um todo um dia também será evoluída. Nós nos melhorando, seremos um a menos na humanidade a termos que nos melhorar. E assim fica esta lição a respeito deste item 14, do versículo 14 do capítulo 10º. E ainda, na continuidade dessas instruções de Jesus aos seus discípulos diretos, Emmanuel ressalta um outro versículo, o 25, e nós vamos ler um pouquinho antes o versículo 24 para contextualizar as palavras do Mestre Jesus. Na continuação desses ensinamentos ou dessas instruções de Jesus, ele diz: o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como o seu patrão. Se chamarem de Beelzebul ao pai da família, quanto mais o farão as pessoas da sua casa. E aqui o esclarecimento na Bíblia, no Novo Testamento, que Beelzebul era o nome dado pelos judeus ao que eles denominavam como príncipe dos demônios, ok? E a este respeito, a mensagem contida nesta obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, também psicografia do Chico, a lição 103, na qual o Emmanuel denomina como estima do mundo. E ele dá o ressalte do capítulo 10, versículo 25 de Mateus.
Se chamarem Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, Jesus. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito e desejo de obter a admiração de todos e sentem-se muitas das vezes prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem o devido apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados no mundo, nas vanguardas financeiras ou políticas, arvoram-se em detentores das prerrogativas terrestres. Senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus, que quando esteve aqui conosco foi chamado de feiticeiro, crucificado ele como malfeitor, arrebatado da sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar os seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa, ou seja, se Jesus, que sofreu todas aquelas ignomínias, o que esperar de nós que abraçamos o cristianismo, os exemplos de nosso Mestre Jesus, e de fato nos colocamos a caminho como o próprio Mestre? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. E nós que estamos, de fato, no nosso planeta, a caminho do planeta de regeneração, e muitas das vezes nós que abraçamos a causa do Mestre, do seu Evangelho, e queremos este reconhecimento do mundo, não estamos sendo lógicos, nós estamos sendo irracionais, pois que a este mundo ainda cabe muita melhoria. Quiçá, nas próximas gerações, ou nestas que estão adentrando ao planeta terrestre agora, herdeiros e detentores deste mundo de regeneração que está por vir aí, segundo Chico, através de mensagem de Emmanuel em meados deste próprio século XXI, nós possamos, de fato, num novo mundo regenerado, ter o reconhecimento de nós, como humanidade, dos seres que adotam a postura do Cristo na condução das suas atitudes na existência terrestre. Era esta a nossa lição de hoje do Evangelho do Novo Testamento para as nossas reflexões. Fiquem com Deus e um beijo a todos. Muito obrigado.